Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar agora do módulo 44. Vamos falar de formação de palavras por composição, tá? Qual a diferença do módulo 44 dos módulos anteriores, quando a gente também falava de formação de palavras? Os anteriores era por derivação, ou seja, pegava um radical e adicionava ali prefixos, sufixos de origem grega, latina e tudo mais. Agora não, a gente vai falar por formação de palavras por composição, e há dois tipos, a justaposição e a aglutinação. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas antes de mais nada, a nível de curiosidade, né, quais são as maiores palavras da língua portuguesa? Até então, a literatura falava que a maior palavra seria anticonstitucionalissimamente, ok? Mas hoje em dia não. Hoje em dia já se fala do pneumo ultramicroscópico silicovulcano coniótico. O que seria essa palavra? Uma doença causada pela fumaça do vulcão. Mas, por que é então é a anti ou é a pneumo? A diferença é que quando eu falo da anticonstitucionalissimamente, essa palavra vem de um único radical. Então, por isso que a literatura defende que ela ainda é a maior palavra da língua portuguesa, com 29 letras, e não a pneumo, porque a pneumo ela teria muitas aglutinações ou justaposições, tá bom? Ok? Então vamos lá. Esse módulo ele é bacana, pessoal, porque nós temos, como eu já falei para vocês, nós temos dois formatos de palavras dentro da composição. Já vou direto na explicação. O que é uma justaposição? O que é uma aglutinação? Né? A justaposição, quando os elementos conservam-se na mesma pronúncia. Tá? Então, como que seria isso? Então, eu juntei duas palavras, mas elas possuem a mesma pronúncia, como porco-espinho, pontapé, pode ver, elas estão inteiras, então elas estão justapostas. Belas artes, azul marinho, fim de semana, então ela não perdeu nada da sua origem. Por aglutinação, não, é como se fizesse uma fusão mesmo entre elas, né? Por exemplo, boca mais aberta ficou boquiaberto, perna mais longa virou pernilongo, lobo mais homem, lobisomem, em boa hora virou embora. Então elas perdem um pouquinho da sua composição aí. Aí, pessoal, antes nós falamos de prefixos e sufixos de origem grega e de origem latina. Agora nós vamos falar um pouquinho de radical. Lembrando que o radical, ele é aquela palavrinha que geralmente ela se repete, aquela estrutura que se repete, né? Principalmente nos verbos, quando estou conjugando o verbo, ele não é um verbo defectivo, ela continua, eu faço as conjugações, ela sempre continua a mesma, né? Então ela é a estrutura básica de uma palavrinha, vamos dizer assim, né? Mas os próprios radicais, pessoal, eles também têm o seu conceito, eles também possuem as suas definições, né? Então, assim, é interessante quando a gente fala em formação de palavras, que se a gente, é lógico que é quase impossível, porque são muitas palavras, mas se a gente dominasse, né, se dominasse prefixo, sufixo e radical, nós formaríamos qualquer palavra e com certeza teríamos muito poucos erros ortográficos, né? Então eu separei algumas aqui, pessoal, alguns radicais do grego, o alt, mas o alto, ou seja, si mesmo, autógrafo, autonomia. Então, qual que é a definição, né, do alt, tracinho o aí no caso? Si mesmo. Então, essa palavra, esse radical, significa si mesmo. Então, tudo que for colocado, no caso, aglutinado, vai ter em sua origem, né? Ele vai ter na sua formação algo voltado para si mesmo, tá? Só para vocês entenderem. A parte cefal também é outro radical que eu separei para vocês. Cefal, que significa o quê? Cabeça, né? Cefal, tracinho E, que é o mais utilizado, né? Aqui no caso é cefalgia, encéfalo, né? Então, todas essas palavras aqui têm na sua formação, têm na sua origem, analogicamente falando, etimologicamente falando aí, na sua origem ela significa o quê? Cabeça. Então, são palavras relacionadas à cabeça. Cripto. Cripto, olha só o cripto. O cripto
vem do que? A definiçãozinha da palavra cripto é o que? Escondido. Então, tudo que estiver relacionado à palavra cripto é algo escondido, tá certo? Então, essas são as origens gregas. Ah, tem outra que a gente utiliza bastante aqui, que eu separei para vocês. A palavra éter, né? Éter, né? Tracinho os, que geralmente vem ah, na palavra da língua portuguesa, geralmente vem hetero alguma coisa, né? Que significa o quê? Outro. Então, heterogêneo, outro, né? Coisas diferentes e tudo mais. Mas aí também tem alguns radicais da origem latina, vários que nós utilizamos também na língua portuguesa, né? Ó, alter, por exemplo. Alter vem de origem outro, né? Então, alter, alternância. Então, essa mistura de coisas, outras coisas, hora um, hora outro, né? Então, vem dessa origem de outro. Às vezes tem mais algum legal, ó. Sida, né? Homicida. Então, sida, etimologicamente falando, é matar, né? Então, sempre quando ele aparecer, sida tem a ver com o quê? Com morte, né? Ok? Então, matar, ó, homicida, infanticida, enfim, tudo que apareceu, a palavra, o radicalzinho sida é relacionado a matar, né? Bom, pessoal, então depois vocês dão uma olhada com calma, não vou ficar lendo um por um aqui, eu acho que não é necessário, mas é legal a gente saber sobre essas formações de palavras, seja por derivação, ao qual eu adiciono prefixos e sufixos, ou seja, por composição, quando eu uso justaposição, aglutinação, né? Então, assim, é legal para a gente entender um pouquinho, né? A diferença, então, que a derivação eu adiciono prefixo e sufixo, na justaposição e aglutinação, na realidade eu uno palavras. A justaposição, elas mantêm a mesma sonoridade do original, né, elas não perdem nada da palavra, e na aglutinação, né, a gente vai fazer essa fusão, né, vai colar, grudar, e aí ela vai perder alguma coisinha. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. As atividades já passo no Classroom.